Paz do Senhor. Paz do Senhor. Você pode se colocar de pé, por favor. Que bom que você veio. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio. Fala assim: ó, vamos prestar um culto junto ao Senhor. Fala para ele: não me atrapalha não. Eu vou oferecer o meu melhor hoje. Eita glória. Salmo de número 34. Deus tem algo poderoso para nós, amém? NAA, por favor. Salmo de número 34, primeiro versículo diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Olha de novo para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, louva comigo a grandeza do Senhor. Versículo 4: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Agora eu quero que você vá lá para o 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Repita assim comigo: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Pai, nós queremos render adoração, um culto ao Senhor. Pai, a tua palavra fala que o Senhor está perto de uma igreja que tem um coração quebrantado. Pai, então a minha oração é que o Senhor encontre esses corações nessa noite. Pai, que o Senhor encontre corações sensíveis, corações moles, corações quebrantados, corações que querem adorar ao Senhor, corações que querem entregar tudo, corações que estão disponíveis, corações que estão dispostos a te louvar, a se render, a se entregar, a te exaltar, Pai, a colocar o Senhor no mais alto lugar. Pai, o culto é para o Senhor. Nós estamos aqui para render toda a honra, toda a glória ao Senhor. Então receba a nossa adoração, receba o nosso culto, Pai. Nós te amamos, te exaltamos e declaramos, ó Pai, o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Vamos adorar o nosso Deus. Nosso amigo Santo Espírito, Tu és, Senhor. Venha aquecer os corações. Deixa Ele queimar o teu coração. Vem com cura e todo o seu poder. Vem, Senhor. Vem manifestar o seu sinal.
teu coração para Ele. Com seu óleo venha nos ungir. Vem, Senhor, e com seu fogo vem nos bater. Levante as tuas mãos. Faz de novo. Faz algo novo. Faz algo novo. O teu povo clama a ti mais uma vez. Faz algo novo. Faz algo novo. Vamos clamar que Ele faça algo novo em nosso meio. Vamos erguer as nossas vozes. Faz de novo, faz de novo. Teu povo ama a ti. Faz de novo, faz algo novo. Faz algo novo. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Derrama da Tua presença, Senhor, faz algo novo em nossos corações. Reaviva, Senhor Deus Pai, os cansados, em nome de Jesus. Dê um fôlego novo, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, para aqueles que acharam que tudo tinha acabado, Senhor.
que não tinha mais saída, Senhor. Espírito Santo, vem e trabalha nos nossos corações nessa noite, nos dê esperança, Senhor Deus Pai, nos dê fôlego, Senhor, em nome de Jesus. Faz em nossa vida, Senhor, algo novo. Faz sobre Nova Mutum algo novo. Faz sobre o Brasil algo novo. Senhor, derrama a Tua glória sobre nós. Derrama a Tua glória sobre a nação, Senhor. Derrama a Tua glória, Senhor Deus Pai, sobre as nossas cabeças. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos da Tua graça, da Tua glória, do Teu amor, Senhor. Faz, faz. Faz de novo. Faz de novo. Teu povo. Vamos clamar que Ele faça algo novo. Faz de novo. Abre a tua boca. Jesus, te damos liberdade. Aqui Tu és exaltado, Tu és adorado, Rei dos Reis. Nós te coroamos, ministramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos. Vem com a Tua glória, Jesus. Agora para Ele, dê esse momento para Ele. Se você passou o dia inteiro sem falar com Ele, dê esse momento para Ele, ministre a Ele nesse momento. Coloque o teu pensamento, coloque a tua adoração voltada somente para o Rei dos Reis,
para aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. O teu poder não se acaba, Senhor, o teu poder não se exaure, Deus. O teu poder, Senhor Deus Pai, o teu poder é grandioso. Nós te adoramos e te exaltamos por aquilo que tu és, Jesus. Tu és o Rei, tu és o nosso Rei. Nós te coroamos e nós ministramos e adoramos o teu nome, Senhor. Rendidos estamos aos teus pés, Senhor. Rendidos estamos diante de ti, Senhor, nessa noite. Nos entregamos a ti, Senhor. A adoração nos entregamos, Senhor Deus Pai. Colocamos inteiramente, Pai, para te adorar. O nosso pensamento, a nossa alma, o nosso corpo, nós colocamos em adoração a ti nesse momento, Senhor. Nós entregamos os nossos gestos, nós entregamos as nossas mãos levantadas em adoração a ti, Senhor, que é o Rei dos Reis.
Somos a tua casa. Somos a tua casa. Fala para Ele, morar em ti, morar em você. Fala bem assim, mora em mim, Senhor. Faz morada dentro do meu peito. Senhor, faz morada em mim, Senhor. Que eu possa limpar a casa, Senhor. Que eu possa adornar para que o Senhor viva aqui em mim, Senhor. Que eu não perca a tua presença, Senhor. Somos a tua casa. Somos a tua casa. Somos a tua casa. Vem como teu lugar aqui. Aleluia, Jesus. Que o nosso coração, Senhor Deus Pai, não seja levado a outras paixões, Deus. Coloca a mão no teu peito, assim. De tudo que a gente pode guardar, que a gente guarde o nosso coração. De tudo que é mais importante para nós, que a gente possa guardar, que a gente guarde o nosso coração. Que os nossos olhos, que nossa mente, que o nosso corpo não se incline para nenhumas outras paixões. Que a nossa paixão realmente seja Ele. Que o nosso coração seja dele. E quando nós falamos, Senhor, vem toma o teu lugar. Fala isso pensando no teu coração. Que Ele tome o teu coração para Ele. Que o nosso coração seja realmente dele. Que o nosso coração seja para Ele. Que o nosso coração não esteja voltado para outras coisas que nos atraem. Que Ele possa ser o alvo, que Ele possa ser o dono do nosso coração. E nessa noite nós falamos isso a Ti, Senhor Jesus. Nós guardamos o nosso coração e entregamos a Ti, Senhor. Oh Pai, nós entregamos ele a Ti, Pai, e Te damos ele. Guarda o nosso coração, cuida, Senhor, dele. Que nós somos falhos, Pai. Nós somos falhos, Deus. Tu és santo, nós Te adoramos, Jesus. Tu és digno, não há outro igual a Ti, Senhor Jesus. Nós queremos colocar a nossa adoração a Ti, Senhor, nesse momento, nessa hora, Pai. Que não seja mais uma noite, que não seja mais um louvor, que não seja mais um domingo, mas o domingo em que nós realmente adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Colocamos a nossa mente, colocamos o nosso coração em adoração a Ti, Jesus.
do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade
Jesus. Jesus, Tu és o nosso amado. Começa a falar isso. Tu és o nosso amado. Tu és o nosso amado. Jesus, Tu és o nosso amado. Tu és o nosso amado. Tu és o nosso amado. Santo, santo Ele é, queridos. Ah, Senhor, nós não temos dúvida, Senhor, da Tua santidade, Senhor, da Tua majestade, Jesus. Nós somos tão pequenos, Pai. Tão falhos, e mesmo assim o Senhor nos ama, Pai. Derrama esse amor de cruz em nós. Pai, tira as escamas dos nossos olhos, Jesus. Destapa, Senhor, os nossos sentidos em nome de Jesus, Pai. Para a gente conseguir enxergar, Pai, que sem Ti nós não somos nada, Senhor. Sem estar na Tua presença, sem render uma adoração e uma vida a Ti, Senhor, nós não somos nada, nós não servimos para nada, Senhor. Pai, nós queremos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, Jesus. Pai, cumpra em cada vida aqui, Senhor, aquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos olhos, Pai, Senhor Deus, Pai, possam estar em Ti, Senhor. Para que a gente possa reconhecer a Tua majestade e nunca mais querer outra coisa, Senhor. Só a Ti, só a Ti, só a Ti, só a Ti, só a Ti. Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos. Canta isso, fala isso. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em
que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Só quero a ti, Senhor. Meu coração, uma ferida de... Querido, fica à vontade. Traz seu dízimo, traz sua oferta, nós vamos continuar adorando. Senhor, abençoe estes dízimos e essas ofertas, em nome de Jesus, Deus. Fica à vontade, queridos. É suplicar até que o Senhor venha. Eu vou clamar no meu coração, Uma ferida de fome por ti, fere meu coração. Com uma ferida de sede por ti, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar. As crianças de 1 a 11. 1 a 11. Eles têm lugar aqui na frente, tá? Uma ferida de fome por ti. Aleluia. Amém? Glória a Deus por esse tempo. Deus é bom. Deus tem algo para nós. Abra o teu coração. Eu sei que o Senhor vai ministrar comigo, com você. Amém? Obrigado, queridos. Tempo incrível. Mas deixa eu andar aqui que eu tenho algo para entregar. Gênesis capítulo 2, versículo 8, por favor. Abra comigo. Gênesis 2, versículo 8. Enquanto você acha aí, eu quero parabenizar nosso irmão Adelso. Ele não está aqui, nosso baixista. Aquela carinha, querido, quietinho. Eles foram pelo Senai, não sei. Quem é que é? Me ajuda aí. Senai, representando Nova Mutum com uma equipe de alunos num concurso de robótica, e pegaram em segundo lugar lá, Nova Mutum representado. Você pode aplaudir o Senhor? Fiquei feliz demais. Nova Mutum para o mundo, e muito feliz pela vida do Adelso também. Mas vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: E plantou o Senhor Deus
no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o para cultivar e guardar. Fala assim, ó, Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Feche teus olhos. Pai, fala conosco, ministra os nossos corações, que haja entendimento, que haja revelação através do Teu Espírito. Só o Senhor tem todo o poder, que a Tua palavra seja viva, seja real, e que tudo aquilo que o Senhor quer para essa noite, que o Senhor venha ministrar em nós, Pai, nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu já começo assim, já fico chapado na largada. Vou falar hoje sobre jardim. Quanto tempo faz que nós não cantamos o meu orgulho me tirou do... Essa pregação é meio culpa do pastor Lucas. Você que não está vindo na IBD, você está perdendo. Quem veio na IBD hoje, dá um glória a Deus. Está vendo, gente? Tem sido assim, algo extremamente importante, trazendo um entendimento, uma revelação, muitas dúvidas que às vezes a gente carregava, quantos testemunhos, enfim, tenho acompanhado, vindo, aprendido com ele, e Deus nessa vibe, né, de criação, Deus começou a ministrar comigo algumas coisas, e eu quero fazer um resumo muito rápido daquilo que nós falamos, daquilo que nós aprendemos nesses dias, porque eu preciso chegar nesse lugar que nós lemos. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, queridos, que Gênesis é um livro incrível. A criação é incrível. Aquilo que Deus fez, talvez é um dos livros que tenha um dos, né? Não tem como falar, mas quanta revelação, cada versículo, cada palavra, cada história traz uma revelação diferente. E o mais incrível, querido, que quem escreveu isso foi Moisés. Moisés, ele escreve o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Só que Moisés, querido, ele está muitos e muitos anos depois da criação, depois de Adão. Vamos colocar assim para você entender. Depois de Adão vem Noé, vem Abraão, depois o povo vai tudo para o Egito, depois que vem Moisés. São muitos anos. Então, como que Moisés vai escrever detalhes da criação que foram para nós muitos e muitos anos, sem ele participar? O fato é que Moisés ficou 40 dias com o Senhor mostrando, descrevendo todo o mistério, mas aquilo que Deus queria que eu e você soubéssemos sobre a criação, Ele colocou em uma folha, em 2 páginas, de toda a Bíblia, mostrando que é algo incrível, porém é periférico, porém não vai mudar muito a essência do Evangelho, que é a cruz, que é o negar-se a si mesmo, que é o arrependimento, que é você buscar a salvação, buscar conhecer o coração de Jesus e ter o caráter dele. Amém, queridos? E o pastor Lucas falou e deixou isso muito claro, que tudo aquilo que foi falado é simplesmente mais uma teoria daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, mas não é munição, como as palavras dele, para qualquer tipo de argumento, debate, porque isso não vai mudar nada, queridos, não vai mudar e alterar em nada. É a mesma coisa de eu falar com você sobre o arrebatamento, ou as profecias do Apocalipse. Aquilo
que já aconteceu é muito legal, você tem convicção, você afirma com certeza, mas aquilo que está para acontecer, você crê, você tem as tuas teorias. Vou te dar um exemplo. A gente acredita no arrebatamento, sim ou não? Agora que tem metade dos crentes, teólogos, homens que eu respeito, que acreditam que o arrebatamento vai vir antes da tribulação. Outra metade que também eu acredito, que eu também respeito, homens acreditam que vai ser depois da tribulação. Quem está certo? Só quando acontecer, só quando Jesus voltar. O que muda para mim e para você? Nada. Se é antes ou se é depois, nós temos que estar preparado, pronto, porque Jesus ele pode vir para mim e para você amanhã e nós temos que estar pronto. Amém, queridos? Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero voltar aqui no início. Gênesis 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus faz alguma coisa mal feita? Deus é perfeito? Deus ele faz tudo perfeito. Deus ele faz tudo organizado. Deus para mim, ele tudo que ele faz é extremamente bom, é incrível, é maravilhoso, com todo zelo, com toda a perfeição, porque esse é um atributo de Deus, essa é uma característica de Deus. Agora olha o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Queridos, o versículo 2 já fala que a terra estava desorganizada, que a terra estava o caos, que a terra estava sem forma, que a terra estava vazia, mas que o Espírito pairava sobre as... Vamos lá. E aí você conhece, Deus olha para aquela situação de desordem, e Ele fala, vamos arrumar a casa. Para nós, queridos, o versículo 1 para o versículo 2 tem milhões de anos. Tem muitos e muitos anos. O que poderia, em um mundo perfeito que Deus criou, os céus e a terra, de repente ficar todo destruído, sem forma e vazia? Segundo a ciência, uma explosão. Segundo a ciência, podia ter acontecido um estrondo, que um meteoro, poderia ter acontecido qualquer coisa que dizimou os dinossauros, todos os fósseis, tudo aquilo que a gente vê lá atrás. Lucas 10, versículo 18. Aí Jesus fala o seguinte: mas eles lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como o céu era perfeito, os anjos estavam todos lá, Lúcifer se rebela, converte 1/3 dos anjos, Deus expulsa da terra, e agora Jesus fala que ele viu Satanás caindo na terra, expulsa do céu, desculpa, obrigado. Ainda bem que o pastor está prestando atenção, está vendo, querido? Você está aí. Deus expulsa eles do céu, e agora Jesus fala que vê eles caindo na terra como um relâmpago. E aonde Satanás cai, a destruição, a desordem, a trevas. Então agora nós vemos um mundo, de novo, é aquilo que a gente crê. Se você pensa diferente, ok. Agora um mundo desorganizado, e Deus começa, haja luz, e começa a colocar as coisas em ordem. E se você ler aí, fala que isso, versículo 4, versículo 5, fala que isso foi no primeiro dia. Só que essa palavra dia, querido, do original, é uma palavrinha que se chama Ion, Y-O-N, que significa dia de 24 horas, mas significa um período de tempo, e significa também uma era. Ou seja, quando a Bíblia fala em um dia, pode ser no 24, mas pode ser um período de tempo, mas pode ser milhares de anos. Aí 2 Pedro 3, versículo 8, diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia.
Então agora Deus começa a organizar tudo isso, e Ele chama a luz, né? E fala, versículo 6, Ele fala o seguinte: haja firmamento e separação entre as águas e águas. Sabe o que eu acho assim muito incrível? Que quando estava sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre tinha água. Para mim, a terra estava envolta em água. Se você ir pela ciência, você vê que aonde não há água, não há vida. Eles estão procurando em Marte alguma fonte de água, alguma coisa que expressa a existência de água, para saber se tem a possibilidade de vida. Porque diante da ciência, tudo se inicia com água. A vida veio através da água. Agora aqui, queridos, no versículo 9, fala o seguinte: disse também Deus: ajunte-se a água debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção. Então agora começa as placas tectônicas, claro, com a função de Deus, com o agir de Deus, com o haja de Deus, com a palavra de Deus, mas para mim que durou muitos e muitos anos, agora começa a haver uma movimentação, a água se separa, água doce de água salgada, de água do subsolo, agora aparece a porção seca. Então agora Deus dá uma palavra, versículo 11, e disse: produza a relva. E o pessoal que vem na IBD está sabendo tudo disso, entendeu? Eu estou falando isso só para, queridos, para criar uma curiosidade no seu coração, para você vir mais na IBD, porque está sendo incrível. Mas vamos lá. Deus dá uma ordem e fala o seguinte: Ele não falou assim, Deus, relva, nasça. Não, terra, você vai produzir a relva. E a gente sabe que a primeira fonte de vida na terra são os primeiros musgos, e depois isso vai evoluindo para os primeiros capins, arbustos, árvores sem sementes, depois com sementes, até as grandes árvores frutíferas. E esse não é o meu intuito de eu falar isso para você, porque eu quero chegar no homem. Versículo 27. Se você quer saber de mais, se você tem dúvida, você vem domingo que vem, 9 horas da manhã. Versículo 27 fala o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui, queridos, Deus cria o homem, e Ele fala para o homem: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, dá um monte de ordem. Mas agora nós vamos lá para o capítulo 2, versículo 7, e diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser. Eu gosto muito desse termo. Passou a ser alma vivente. Vamos lá. Primeiro Deus cria. Na minha concepção, o homem foi criado milhares de anos. O homem passou por tudo aquilo que você já estudou, por toda evolução, pelo crescimento e etc. Pastor, você acredita que o homem veio do macaco? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Acredito que o homem veio de Deus. Eu acredito na evolução dentro de uma espécie, não uma espécie transformando em outra espécie, entende? Eu acredito que Deus fez o homem, e o homem, pelas questões de natureza, foram mudando as suas características e foi se evoluindo, e ele foi até que chegou a 6.000 anos atrás. E Deus falou assim, agora o homem tem condição. Ele escolheu um homem que Ele deu o nome de Adão, e agora Ele fala assim, agora eu vou soprar vida, agora eu vou soprar o Espírito, e o homem passou a ser. Se ele passou a ser, significa que o homem existia antes, mas ele não era. Agora ele passa a ser uma alma vivente, e aqui continua a história, amém? E aí eu acredito sim em todo o resto. Mas por que eu falei até aqui? Porque agora eu começo minha pregação, que foi o versículo que nós começamos a ler. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim, na direção do Oriente. Querido, deixa eu falar, que é aqui que eu começo a pregar. Essa introdução foi só para você entender o tema daquilo que nós estamos falando na IBD, e tem sido incrível. Jardim
foi um lugar preparado por Deus para colocar a obra-prima da sua criação. Depois que Deus havia organizado, depois que tudo já havia colocado o seu rumo, os seus pontos nos is, agora Deus fala o seguinte: agora eu vou preparar um lugar perfeito, o melhor lugar, um lugar bonito para eu pôr aquilo que é a minha essência, aquilo que tem, o único ser que tem condição de me adorar, que tem raciocínio, que tem o livre-arbítrio, que pode pensar. Então agora Deus coloca esse homem no jardim. E fala, queridos, que nesse jardim, 2 árvores que ele não poderia tocar: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida, eternidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal. Essas 2 era a única coisa que Adão e Eva não poderiam fazer: tocar, falar. E queridos, e tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Tudo que Deus faz, Ele não faz para inutilidade, Ele faz com propósito. Então quando Ele faz o homem, Ele já dá uma missão para o homem. Ele já fala: homem, eu te coloquei no jardim, mas você vai cultivar e guardar esse lugar. Diga: cultivar e guardar. Imagina um jardim. Quem cultiva, quem cuida de um jardim, qual que é a profissão? Fala: jardineiro. Primeira profissão da Bíblia, querido, foi jardineiro. Essa palavra cultivar, eu fui pesquisar e eu achei algo que é incrível. No hebraico, a palavra cultivar vem de uma derivação chamada avad, que significa trabalhar, servir ou realizar atos de adoração. A palavra cultivar, do latim, ela deriva de uma palavra chamada colere, que significa cultuar, que é o mesmo de cultivar, ou são a mesma origem para as 2 palavras, cultuar e cultivar. Por que eu estou te falando isso, queridos? Porque eu creio que toda vez que Deus estava obedecendo, cumprindo aquela missão, mesmo que num ambiente perfeito, mesmo que num lugar perfeito, e Deus entendendo isso, Ele pede para Adão cuidar, para Adão cultivar. Toda vez que Adão estava fazendo isso, ele estava adorando ao Senhor. Amanhã é segunda-feira. Eu quero mudar a tua concepção. Essa palavra cultivar ainda para mim, ela é muito viva, importante e real para os nossos dias. Para mim, a gente tem que abrir a nossa mente em relação ao que é um culto ao Senhor. Toda vez que Adão fazia um esforço, porque, querido, Adão cortava a grama, na outra semana a grama tinha crescido de novo. O que Adão ia fazer? Pedir as contas? Mas toda vez que Adão estava fazendo aquilo que o Senhor pediu em obediência, ele estava fazendo um ato de adoração, ele estava prestando um culto. Queridos, o que eu estou querendo dizer para você é que toda vez que você sai para trabalhar, para cuidar da sua casa, não olha simplesmente como um peso, mas olha como um sacrifício que Deus enxerga como uma adoração, como um culto ao Senhor. Quando você vai cuidar do seu filho, que você acha que é perda de tempo, esse sacrifício que às vezes você queria estar fazendo outra coisa, mas você deixa de fazer para cuidar do seu filho, para cuidar da sua esposa, para levá-los para passear, ou quando você se esforça para cultivar essa relação, o que você está fazendo? É cultuando ao Senhor. Deus olha para você e fala assim: Ele está cuidando daquilo que eu entreguei na mão dele, Ele está cuidando daquilo que eu entreguei aos seus cuidados, e o Senhor recebe isso como um culto a Ele. E é importante a gente enxergar, entender isso. E sabe o que eu aprendo, queridos? Que por mais lindo, perfeito, bom que é um jardim, a gente precisa de cuidar.
Éden era perfeição, o jardim do Éden era um lugar de plenitude, era um lugar de glória, era um lugar de graça, era um lugar que Deus vinha, era um lugar que tinha tudo perfeito. Se não fosse necessário cuidar, Deus não tinha falado para o homem: ei, cultiva. Se você limpar a sua casa, as mulheres, vamos lá, você limpa a tua casa maravilhosamente bem, tudo, tranca tudo, fecha todas as janelas e vai viajar e fica 60 dias fora. Quando você volta, você olha para o quintal e fala: meu Deus, não é possível que faz 60 dias só que eu saí. Olha o tamanho que está esse mato, folha para todo lugar, poeira. Você abre, não, dentro da minha casa vai estar limpa. Você abre a casa que estava toda fechada, você fala: como que é possível entrar tanta sujeira em só esse período que eu fiquei? Por quê? Porque tudo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, principalmente nesse mundo caído, onde quando Satanás veio, e o pecado passou, deu essa autoridade a ele tende a desorganizar. E aqui vai minha primeira palavra para você. Como está o zelo por aquilo que Deus te entregou? Como está o teu cuidado por aquilo que Deus colocou em suas mãos? Como está o teu cuidado pela sua família, pela sua esposa, pelo seu marido? Como está a atenção? Como estão os teus olhos para os teus filhos? Como você tem enxergado o teu trabalho, o sacrifício que você tem feito? Você tem sido grato e Deus tem olhado isso como uma adoração, ou muito mais um momento de reclamação, de murmuração? Nós temos que zelar e cuidar de tudo aquilo que Deus deu para nós. Amém, queridos? Amém? Aí nós vamos para Gênesis 3, versículo 6. Onde entra o pecado. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos, e ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de... Folha do quê? E fizeram cinta para si. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava onde? Pela viração do dia, esconderam-se da presença. Diga, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, porque por entre as árvores do jardim. Vamos lá, queridos. Adão tinha uma incumbência. Deus deu algo para ele, falou: Adão, você vai cuidar desse jardim, você vai guardar, você vai cultivar. E Adão, ele é falho, porque havia uma lei, havia uma regra. Deus tinha colocado: Adão, você é o responsável, não é para chegar perto dessas árvores. E Eva começa a paquerar aqueles frutos, começa a chegar perto da árvore, e cadê Adão? Para cuidar, cadê a função dele? E aí Eva começa a conversar com Satanás. Cadê Adão para falar assim: Eva, não, isso não pode. Cadê o sacerdote que agora tem uma missão? E você conhece a história, e na verdade eles são falhos, e eles erram, e eles pecam, e você conhece toda a história. Adão não percebe, e a hora que vê ele é iludido, desobedece. E agora diz o texto que eles se veem nus. É outra coisa, queridos, que lembra que isso é tudo somente teoria, ok? De novo, isso é periférico, isso não interfere se você pensa diferente, crê diferente, se outro pastor. Querido, não muda a essência do evangelho. Mas quando fala que eles se viam nus, eu tenho uma convicção comigo, eu aprendi com o pastor Alexandre, que gosta de imaginar muito. Mas eu acho que Adão e Eva, querido, eles eram envoltos em uma glória espiritual, em um brilho espiritual, em uma, não vou falar roupa, porque eu acho que eles não tinham uma roupa, mas eu imagino um anjo, querido. Se eu olhar para um anjo, eu acho que
Lá no céu eu vou tirar essa dúvida, mas eu acho que ele vai ter um brilho, vai ter algo diferente. Para mim, quando Adão e Eva olhavam um para o outro, eles viam aquela glória, aquele revestimento, aquela essência de Deus neles. Quando eles pecam, para mim automaticamente isso cai, e agora eles olham, em vez deles verem o brilho, chama atenção, eles nus, falam, mas parece que eu nunca vi você dessa forma, parece que o brilho, isso sou eu, está escrito, isso aí não está na Bíblia, tá? Isso é só eu agora eles olham e falam assim, eles estão nus, e o que eles fazem? Eles ficam com vergonha, e agora eles pegam folhas e eles fazem uma roupa, e diz o texto que eles fogem, que eles escondem da presença do Senhor no meio das árvores, sim ou não? Vamos lá que nós vamos chegar no lugar. Primeira profissão então, eu falei que foi o jardineiro. O primeiro pecado da Bíblia, para mim foi a desobediência. O homem e a mulher não obedeceram algo que Deus havia pedido para eles. E o que essa desobediência levou eles a fazer? A pegarem com as suas próprias mãos algo que eles podiam tocar, folhas de figueira, e fazer um escudo, tentar esconder a sua vergonha diante de Deus. Amém? Entendido isso aqui? Então vamos de novo, para a gente passar para a segunda parte. Primeiro jardim, quero chamar. Tinha um ambiente perfeito, mas mesmo assim eles falharam. Eles tinham a vida eterna, mas ainda assim escolheram a morte. Eles tinham a presença de Deus, mas eles ficaram com medo e se esconderam. Eles tinham a possibilidade de perdão, isso eu creio, tá, querido? Que eu acho que se Adão e Eva chegam lá para Deus, Senhor, o que eu fiz? Misericórdia, e já, sabe, eles mesmos não esperassem nem Deus chegar, eles já fossem atrás de Deus. Mas qual que foi a atitude deles? Se esconder, pegar as folhas de figueira, ir para um cantinho, como se Deus não visse. Aí Deus aparece na viração, cadê vocês? É Deus que tem que ir atrás deles, e agora eles estão escondidos. Então, queridos, num ambiente totalmente perfeito, com muita vida, onde há plenitude, onde há presença, onde não era para eles serem vulneráveis, eles escolhem e fazem tudo errado. Agora eu vou para um outro texto, que eu vou chamar de segundo jardim. João, versículo 20, capítulo 20, versículo 10. João 20, versículo 10. Ei! Vocês estão com a cara de quem estão dormindo, gente. Dá um glória a Deus aí. Ah, estão dormindo mesmo. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Teve uns que falaram, Jesus está voltando, Senhor. João 20, versículo 10. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Diga assim comigo, Maria baixou e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria. Eita glória.
Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Diga assim, não me detenhas. Porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém. Vamos lá, vamos entender isso aqui rapidinho. Jesus, ele morre na sexta-feira. Os discípulos então estão tremendamente tristes, arrasados, acabados. Mas vem o sábado, e o sábado é um dia que para eles, para os judeus é sagrado, eles não podem fazer nada. Então eles estão naquela angústia, eles estão lá sofrendo aquele luto, desesperado, o que nós vamos fazer? E se você olhar aí no João 20, lá em cima, fala que a hora que amanhece domingo, que ainda era noite, nem tinha clareado, Maria já estava lá. Para mim, Maria, querida, é aquela fominha, aquela que quer ver Jesus, aquela que quer encontrar Jesus. Você conhece tantas passagens, né, tudo aquilo que ela fez, mas ela nem espera clarear, ela já vai lá, e quando ela chega, para surpresa dela, a pedra não está mais lá, e o corpo também não está lá. Ela não sabe o que ela faz, ela volta correndo, e ela começa a chamar Pedro, ela começa a chamar João, e ela olha para os dois, e fala, Pedro, João, roubaram o corpo do nosso Senhor. Depois você lê, está tudo aí na Bíblia, tá? Versículo 20 aí, capítulo 20. E aí, os dois saem correndo, mas diz a Bíblia que João, ele é mais atleta que Pedro. Então João corre mais rápido, ele chega primeiro. E quando ele chega, querido, ele para na porta, ele não tem coragem de entrar no sepulcro. Ele olha e vê aquela situação e fala, meu Deus. Pedro chega correndo atrás dele, mas Pedro é Pedro, já falou, dá licença, já foi entrando. E diz o texto que ele viu o lenço, e viu os lenços dobrados, o papel, o pano, os lenços dobrados em duas partes ali, separado. Quando João viu que Pedro entrou, João cria coragem, entra também. E diz o texto que João pega o lenço, e ele creu, diz o texto. E aí vem para o versículo 10, e eles voltaram para casa. Mas continua, querido, porque a Maria não volta. Eles voltam, mas a Maria fica lá chorando. E ela diz o texto que ela está olhando para dentro do túmulo. Maria está angustiada, está triste. A promessa que eles viviam, as lembranças que eles tinham, os ensinamentos que eles viveram, tudo, os momentos tão incríveis, agora se foram, está dentro daquele túmulo, e Maria com os olhos para aquele lugar, ela vê dois anjos, e os anjos chegam para ela e perguntam, Maria, por que você está chorando? E ela fala, pegaram meu Senhor, tiraram, roubaram ele. Presta atenção. Mas aí diz o texto que ela tira os olhos daquele lugar e olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vê um homem. E a Bíblia fala que ela achou que fosse um. Querido, por que não um guarda? Por que não um zelador? Por que não um pedreiro, um padeiro? Esse túmulo que Jesus foi enterrado era de José de Arimateia, era um túmulo nobre. E diz os historiadores, eu nunca tive lá, só vi por vídeo, que bem na frente do túmulo tem um jardim, e logo ali você tem o jardim do Getsemane, vocês sabem disso também.
Mas Maria, quando ela tira os olhos, ela enxerga agora um jardineiro, mas ela não reconhece. Ela não imagina que aquilo que ela está vendo é Jesus. E é engraçado que Jesus, primeiro ele fala assim: mulher, o que aconteceu? Por que você está chorando? Por que você está assim? E ela fala: se foi o Senhor que tirou, se foi o Senhor que levou, me fala para onde que o Senhor levou, que eu vou lá buscar. Eu preciso parar aqui porque a gente já continua. Querido, não tinha como parecer outra pessoa. Quando Jesus vem e ela o reconhece como jardineiro, ou pensa que é um jardineiro, isso nada mais é do que algo incrível que Deus estava trazendo. Uma analogia, uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão, entre o primeiro jardineiro e o segundo jardineiro. O primeiro jardineiro, ele estava num lugar de vida, num lugar de plenitude, num lugar de presença, num lugar de graça, mas ele escolheu morte. Agora Maria está ali num lugar de morte, num sepulcro, no meio de um túmulo, num lugar de sofrimento. Mas o segundo jardineiro, que tem todo o poder, que tem toda a glória, ele pode, levanta como o autor da vida, e ele traz a vida de novo. Agora ela vê aquele que não é mais o imperfeito, que não é mais aquele que escolhe o erro, não, mas é aquele que vence, aquele que triunfa, e aquele que agora vai oferecer a vida a cada um de nós. Essa é a história de Maria. E sabe o que eu acho incrível, querido? Que Maria, enquanto ela está olhando para dentro, o lugar que Jesus estava, dentro do sepulcro, ela vê 2 anjos. Querido, se sou eu e você, talvez, se a gente visse os 2 anjos, para nós já está valendo, já falando: nossa, é sobrenatural, já acreditei. Mas Maria vê os 2 anjos, e para ela não muda, ela continua aflita. Ela vê os lenços dobradinhos. Ela já tinha uma palavra que seria necessário isso, ele passar por isso, que ele iria ressuscitar, mas a dor era tamanha. Escuta isso, o problema era tamanho, a aflição era tamanha, que não permitia ela olhar para outro lugar. Ela olhava para dentro do sepulcro, e mesmo vendo os anjos, mesmo vendo o lençol, ela continuava aflita, ela continuava angustiada. Diz o texto que ela continuava chorando. Mas quando ela resolve tirar os olhos daquele sepulcro, quando ela resolve tirar os olhos daquele lugar de morte, quando ela resolve olhar para trás, então ela vê o jardineiro, ela vê o Salvador, ela vê o Redentor, ela vê aquele que vai dar toda a mudança da vida dela. Vamos lá. Para onde você está olhando? Enquanto eu e você continuarmos olhando para os nossos sepulcros, enquanto eu e você começarmos a olhar somente para as nossas derrotas, para as promessas que não se cumpriram, para aquilo que eu pensei que fosse de um jeito e não aconteceu, querido, a dor, a tristeza, a angústia começa a consumir, e às vezes você não vê um anjo, mas talvez você pode ter visto, mas às vezes você vem num culto, às vezes você recebe uma palavra, mas querido, aquilo não faz diferença, aquilo continua angustiando o teu coração, aquela aflição continua dentro de você, e você está procurando e vê os lenços dobrados, mas você continua da mesma forma, porque o lugar, o ângulo, a perspectiva, o foco daquilo que você está olhando, ainda é para um lugar de morte, ainda é para um sepulcro. O que Jesus está convidando eu e você a fazer? A tirar o olho desse lugar de morte e voltar para o lugar da cruz, onde está vazia, olhar para trás e falar assim: o meu Deus vive, o meu Deus ressuscitou, o meu Deus tem poder para mudar a minha história, e Ele venceu e eu vou vencer. Sabe, queridos, eu fico assim,
quando ela tira o olho daquele lugar, quando ela consegue focar, que ela vê o jardineiro começa a conversar com ela. Não, deixa eu falar isso aqui primeiro. Queria tanta coisa, aguenta aí. Vou ficando empolgado. Sei onde isso vai dar. Mas o jardineiro está ali conversando com ela, querido. Ela começa a falar com ele. Agora algo muda dentro da Maria. O ambiente é o mesmo. O lugar é o mesmo. A aflição que ela tinha passado, o sentimento que ela tinha é o mesmo. Mas antes ela estava no mesmo lugar, olhando para um lugar de morte. Agora no mesmo ambiente, no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo momento, ela muda os olhos e agora ela começa a olhar para o ambiente de vida. E a Maria, que estava deprimida, triste, amargurada, chorando, angustiada, agora começa a pular de alegria, agora começa a saltar de felicidade. O que muda o meu momento de tristeza para o meu salto de alegria? Eu consegui olhar para Jesus. Às vezes você está querendo mudar a circunstância, às vezes você está querendo mudar o ambiente, às vezes você está querendo mudar o tempo. Mas o que vai mudar o teu coração, a perspectiva daquilo que você espera, é quando você consegue enxergar e olhar para Jesus. Talvez você tenha vindo nessa noite procurando uma resposta, querendo mudar, querendo fazer. No ambiente que você está, do jeito que você está, tire os teus olhos do sepulcro e volta para a cruz que está vazia. E volta para aquele que pode mudar a tua história. Agora, deixa eu te falar algo. Santo de Israel. Culpa do Arson. Glória. Amo adorar. Queridos, deixa eu continuar aqui. Primeiro jardim. Quando o homem peca, o homem perde a sua identidade. Primeiro jardim, quando o homem peca, a sua identidade é fragilizada, é alterada. Porque é isso que o pecado faz, querido. Todo pecado vai trazer uma deturpação na tua identidade. Escuta isso. Na verdade, o pecado distorce aquilo que era para eu e você ser. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Uma pessoa que mente muito, a gente chama a pessoa do quê? Mentir? Uma pessoa que rouba, a gente chama de lá? Uma pessoa que tem orgulhosa. Não, orgulhoso, né? Tá bom, vocês entenderam já, né? O que é uma pessoa que mente? E eu falo assim, cara, aquele cara é mentiroso. O que eu estou falando? Estou colocando um rótulo. Eu estou determinando algo pelo qual eu o reconheço. Aquele cara que é culpado, aquele cara que rouba, aquele cara é ladrão. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando um rótulo, uma identidade nova, por aquilo que o pecado está causando na vida dessa pessoa. E nós, com o passar do tempo, nós vamos recebendo quantos rótulos, por erros que nós tivemos. Nós vamos recebendo quantas palavras, e a hora que você vê, você começa a acreditar que você é o mentiroso, que você é o ladrão, e talvez você seja mesmo, querido. Agora, o fato de você estar vivendo isso, não significa que foi isso que Deus projetou para você. Eu falei lá no início, Deus não faz ninguém para inutilidade. Quando Deus fez o homem, Deus já deu uma missão para ele, mesmo no paraíso. Quando Deus fez você, Ele já tinha um propósito perfeito, Ele tinha uma missão para o seu coração, para a sua vida. Agora, aquilo que caminhou, os buracos, a estrada de terra que você já viveu, que fez você amassar a lataria aí na caminhada, não pode definir quem você é.
A minha identidade está naquilo que Cristo projetou para eu ser. A sua identidade está naquilo que Cristo projetou para você ser. Deus tem planos maiores e melhores, infinitamente mais para mim e para você. Amém? Maria está lá, deprimida, olhando para dentro do túmulo, chorando. E querido, quando a gente está na fossa, quando a gente acaba a esperança, sabe o que a gente faz? A gente começa a lembrar tudo o diabo vem e começa a acusar tudo de novo. A velha criatura. Uma coisinha que você faz de errado, querido, um pecado, o diabo já vem e começa, você não presta mesmo, está vendo? Você não muda nunca, você é esse aí. E ali, queridos, eu posso entender que Maria, ela estava olhando para aquilo lá, e ela falou assim, acabou, agora que minha vida estava mudando, agora que eu achei salvação, agora que alguém acreditou em mim, alguém que me deu esperança, porque a vida inteira eu fui repreendida, eu sou chamada de adúltera, eu sou chamada de pecadora. Quando vem um homem e vem e consegue me trazer essa esperança, agora eu estou aqui, ele está morto, agora roubaram ele, e agora ela está ali pensando, querido, talvez com a identidade dela, toda deturpada de novo. Aí eu acho incrível, mulher, por que você está chorando? Seu jardineiro, se é você que pegou, me fala onde está. Aí ele olha para ela e fala assim, isso sou eu. Eu não sou o jardineiro e você é a Maria. Querido, quando ele fala Maria, ele está falando assim, ó, eu sei quem você é, eu sei o teu nome, eu sei o que eu fiz, os planos que eu tenho para você, eu sei os propósitos que eu tenho para você. A hora que ele falou Maria, puf, ela fala, Rabone, mestre. É a hora que ela identifica, é a hora que ela enxerga, é a hora que ela vê. O que eu estou querendo te dizer, queridos? Que todas as vezes que nós temos um monte de pecado, todas as vezes que o diabo vem falar, querer tirar a nossa identidade, todas as vezes que nós olharmos para Jesus, é Ele quem vai firmar a tua identidade, é Ele quem vai falar o teu nome, é Ele quem vai olhar para falar você, ó, eu acredito, eu confio, eu te fiz por um propósito, você pode sim, você tem futuro sim, você tem esperança sim. Entenda isso, querido, por favor, só para eu ir para outro lugar. A nossa identidade está em Cristo que nos formou. Amém? A nossa identidade, quem você é, está em Cristo. Ele que sabe aquilo que Ele tem para você. Ele que sabe do teu potencial. Todo mundo pode não acreditar. Todo mundo pode te conhecer pelo teu pecado. Jesus te conhece pelo nome. Por aquilo que Ele acredita, por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Deixa eu viajar mais um pouquinho aqui. No primeiro jardim, quando eles pecaram, eles foram lá, pegaram folhas de figueira e fizeram uma roupa para eles, sim ou não? E esconderam da presença do Senhor. Agora eu vou usar uma parábola aqui, uma passagem, querido, de 4 dias antes, mas é só para essa ocasião, tá? Nunca foi usada para isso, mas eu quero usar só para essa. Trazer para encaixar nessa mensagem. Vou até tomar água. 4 dias antes, Jesus ele passa numa figueira. E ele olha para a figueira e ele procura fruto. Mas a figueira não tem fruto. Só tinha folhas. E diz o texto que Jesus sabia que não era época de fruto. E essa parábola serve para um monte de coisa. Mas hoje vai servir para mim. E aí Jesus dá uma aula para os discípulos. E ele amaldiçoa essa figueira e seca essa figueira. Eles vão, a hora que eles voltam, os discípulos ficam todos assustados, porque agora aquela figueira não tem folha nenhuma.
trazendo para nós, para essa realidade, para essa ministração, talvez fosse um ato profético de Jesus, como jardineiro, para falar que todo pecado, toda vergonha, todo erro, tudo aquilo que nós temos, é impossível a gente pegar com as nossas próprias mãos e fazer alguma coisa para tampar, para resolver, para esconder. É só Ele que tem todo o poder, que morreu na cruz, que derramou seu sangue, que pode nos purificar, nos santificar e nos justificar. Quantas vezes ainda nós estamos no primeiro jardim, a gente erra, a gente quer pegar folhas de figueira para esconder o nosso pecado. Ninguém vai saber, eu não vou contar, querido, a figueira aqui está representando algo que eu pego com as minhas mãos e faço com a minha força para poder tentar tampar a minha vergonha, resolver o meu problema. Escuta, querido, pecado não é problema. Problema a gente resolve, pecado a gente arrepende. Problema a gente dá um jeito de tentar resolver, pecado a gente arrepende. Tem gente que vem falar, pastor, mas é que eu não sinto. Querido, você não precisa sentir, sabe? Arrependimento é um entendimento daquilo que Deus pede para nós. A obediência é uma atitude que eu tenho que fazer. Às vezes eu vejo, querido, você imagina que você ganhou 1 milhão de corrupção, você viajou, foi num monte de país, comprou uma caminhonete, comprou uma fazenda, aí você fala, estou arrependido porque eu tenho um monte de coisa boa. Talvez você não vai estar arrependido, talvez você fale, nossa, estou gostando pra caramba disso aqui. Qual que é o problema então? E por que eu falo que é uma atitude? É quando eu entendo, pelo Espírito Santo que habita em mim, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que aquilo que eu estou fazendo desagrada a Deus. Então não é se eu gosto ou não, não interessa se eu gosto ou não, queridos. Eu saí com o homem mais lindo da minha vida, pastor, eu preciso soltar porque Deus não gosta, mas eu sinto isso, eu gosto dele. Queridos, o pecado, a gente obedece, a gente toma uma atitude. Eu coloquei algo na minha vida, não é por aquilo que eu gosto ou não gosto. Se Deus não gosta, se Deus pede, se Deus fala não é para fazer, não interessa se eu gosto ou se eu não gosto, não interessa qual é o meu sentimento, eu vou caminhar por aquilo que Jesus pede. E se você tentar colocar isso em prática, você vai ver que você vai ter grandes vitórias, porque às vezes a gente começa a colocar como muleta, sabe, por isso que tanta gente vai, cai, arrepende, cai, porque ainda não entendeu que o que você está fazendo ou deixando de fazer é porque aquilo está desagradando a Deus. Então não é por um sentimento. Você ora assim, ai Deus, tira esse sentimento, aí vem falar comigo, pastor, mas Deus nunca não tirou meu sentimento. Querido, para com o sentimento e tudo, abandona com apaixonado, não tem importância, mas abandona. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que você sente, tem a ver com aquilo que você está fazendo, que está desagradando a Deus. Amém? O primeiro jardim, folhas. A gente é cheio de colocar desculpas para esconder o nosso pecado. Deixa eu te falar outra coisa do primeiro jardim. O homem errou, pecou e se afastou de Deus, escondeu de Deus. O segundo jardineiro, quando Maria chega para ele fala assim, Maria, não sei que versículo que está aí, acha aí meninos para mim, não me detenhas. O segundo jardineiro, enquanto o primeiro queria esconder, fugir, o segundo jardineiro estava louco para ir para o Pai, para ir para a presença, para estar junto, para estar perto. Não me detenhas, Maria, eu preciso subir para o Pai, eu vou com Ele, e Ele é o meu Deus, Ele é o Deus de vocês, eu vou preparar lugar, eu vou abrir o caminho, eu vou na frente, mas eu preciso ir, eu anseio por isso, eu quero isso, é necessário isso. Queridos, qual é você? Você é aquele que erra, que peca e que está escondendo de Deus? Ou você é aquele que anseia pela presença, que quer conhecer o coração de Jesus, que busca estar na presença dEle?
E eu ainda vou falar de um terceiro jardim, para a gente concluir. Isaías 58, versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como e como um manancial, cujas águas jamais... Cantares 4, versículo 12. 4, 12, Cantares. Jardim fechado és? Jardim fechado és? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: jardim fechado és tu. Presta atenção. Jesus subiu e enviou o Espírito Santo. E agora eu e você, nós somos um jardim regado, cuidado, cujas águas não faltam. O jardineiro enviou o Espírito para estar aqui dentro, cuidando, zelando. E é função minha e sua cuidar desse jardim. O Espírito está aí para ajudar eu e você a cultivar, a guardar. Ele já deu todas as ferramentas. O maior ato de amor foi Ele escolher eu e você, esse jardim, às vezes cheio de mato, de carrapicho. Mas Ele escolheu para morar e para fazer um jardim lindo, um jardim florido, um jardim cheiroso, que exala o bom perfume de Cristo. Um jardim que traz orgulho para o Pai. Como está o teu jardim nessa noite? Queria te convidar a você ficar de pé, por favor. Hoje nós somos, queridos, esse jardim. Esse jardim está bem cuidado. Esse jardim está cheiroso, está florido. Esse jardim está cheio de mato. Esse jardim está abandonado. Esse jardim está amargurado, está deprimido, está triste. A boa notícia é que o melhor jardineiro do mundo, aquele que tem todo o poder, pode transformar qualquer jardim feio num jardim maravilhoso. Não importa como é o seu jardim. Se você quiser acreditar, crer, tirar os seus olhos desse lugar de morte e olhar para o autor e consumador da vida, aquele que morreu, aquele que venceu, aquele que pagou o preço, aquele que derramou o sangue, Ele tem todo o poder de não só mudar o teu jardim, mas mudar a tua alegria, mudar a tua história, mudar a tua vida e ser o teu melhor amigo nessa caminhada. Amém? Baixa tua cabeça. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti.
meu querido. O primeiro jardineiro falhou no ambiente perfeito. O segundo jardineiro nunca falha. Nunca falha. Mesmo se o nosso jardim, mesmo se o ambiente, mesmo se o lugar que ele está ainda não esteja do jeito que ele quer, mas ele não falha. O primeiro jardim tinha tudo. Era um lugar de vida, era um lugar pleno, era um lugar de perfeição, era um lugar de glória. E o jardineiro escolheu morte. O segundo jardim era um lugar de morte, era um sepulcro. Mas ele venceu e escolheu dar vida para mim e para você. Primeiro jardim, houve consequências terríveis, espinhos, abrolhos, dor, suor. O segundo jardim teve consequências maravilhosas. Ele nos justificou, nos salvou, nos perdoou e falou: ide pregar o evangelho, fale tudo isso que vocês estão vivendo, todas essas experiências, tudo aquilo que vocês acreditam, tudo aquilo que vocês já sentiram, já viram. Vai, proclame a glória, proclame a presença, proclame o nome. Uma vez eu quero orar com você. Talvez você tenha entrado nessa noite amargurado, triste, ou talvez nem seja isso, querido. Talvez sua vida esteja tudo certo, mas você não acha propósito. Você ainda acha, talvez suas contas estejam pagas, talvez teu trabalho está bom, sua família, mas você ainda não viveu a plenitude, ou não tem essa paz, ou ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Talvez o teu jardim, você sabe, talvez esteja todo amarrotado, cheio de espinho. Talvez você esteja fazendo folhas de figueira, tentando usar a tua força para vencer erros, problemas, pecados. E Jesus te convida nessa noite para falar que todo aquele fardo, todo aquele peso, toda dívida, Ele pagou na cruz do Calvário por você. Isso chama-se amor, isso chama-se graça, isso chama-se favor imerecido. E sabe o que Ele cobra de nós? Simplesmente que a gente creia, simplesmente que a gente acredite, simplesmente que a gente entregue a nossa vida ao governo dele, que a gente entenda que não vale uma vida de pecado, não vale uma vida de erro, não vale uma vida que o desaponte, não vale uma vida que o renegue, não vale uma vida como a gente sendo o governador, não. Que Ele seja o centro, que Ele seja o maior, que Ele seja o melhor, que Ele seja o dono, que Ele conduza, que Ele seja o salvador que você precisa, que você possa tirar os olhos desse lugar natural, desse lugar de morte, que você possa voltar e enxergar o jardineiro, enxergar aquele que venceu, enxergar aquele que desceu da cruz, aquele que te chama pelo nome, aquele que olha para você e Ele fala a você, chama você pelo teu nome, pelo teu propósito, pela missão que Ele tem para você. Eu quero orar com você. Se você é essa pessoa que sente que você está vivendo dessa forma, com o jardim desarrumado, talvez você nunca tenha confessado ao Senhor Jesus, eu queria te dar a oportunidade para você fazer isso nesta noite. Se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse sua mão bem alto, que eu quero orar com você. Se
você sente que é um tempo de você olhar para Jesus, que você quer uma vida nova, que você quer enxergar e ver o Salvador, talvez teu jardim esteja todo sujo, todo torto. Tem alguém, querido? Levanta bem alto que eu quero orar com você. Querido, talvez você esteja longe, talvez você até conheceu Jesus, mas talvez você tenha abandonado, talvez você tenha deixado, e às vezes por motivos reais, por problemas, mas você entende que sozinho, na força do teu braço, com as folhas de figueira você não consegue, e Jesus hoje está te chamando para você estar de volta nesse lugar da presença, nesse lugar onde Ele pode te ajudar, onde Ele vai conduzir. Se você é essa pessoa, eu também queria que você levantasse sua mão, porque talvez Jesus te trouxe hoje para você voltar de novo para o lugar onde Ele quer. Tem alguém? Levante bem alto. Querido, se não for muito, eu gosto muito de fazer isso, mas eu queria que você viesse aqui comigo, eu queria orar com você. Se você puder sair do seu lugar, você que está do lado aí, dá a mão para essa pessoa, vem junto, traz aqui, vamos orar junto aqui. Nada além de ti, só quero a ti. Aleluia. Nada mais, nada além de ti. Vem que dá tempo, queridos. Hoje é Jesus fazendo um convite para mim e para você. Como está teu coração? Como está teu jardim? Como está tua intimidade com Ele? Como que está teu coração? Só quero a ti. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Vem que dá tempo, vem que dá tempo. Pai, em nome de Jesus, passeia, Pai, nessas cadeiras. Todo coração, toda resistência que não é do Senhor, Pai, que seja cancelada, quebrada na autoridade do nome de Jesus. Pai, hoje é um dia de festa, de alegria, hoje é um dia de restauração, hoje é um dia que essas vidas vão sair daqui com um jardim florido, com o perfume de Cristo. Hoje essas vidas vão sair daqui cheios de esperança, com uma alegria nova, sabendo que tem um Senhor, que tem um Salvador, que tem um Deus que ama, que tem um Deus que chama pelo nome, que tem um Deus que acredita. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Queridos, antes de eu orar, eu queria que você estivesse aqui na frente, abraçasse elas, abraça essas pessoas. Deus vai ganhar essas vidas com amor. Eu quero que você abrace, querido, abrace e ore abraçado com eles. Ore abraçado, ora por essa vida, abençoa ela, abençoa ela. Declara, Senhor, flua nesses corações, toda identidade caída, toda rejeição, toda falta de afirmação, Pai, cancela, remove, em nome de Jesus. Traga, Pai, uma alegria nova, traga uma esperança nova, traga um amor, Pai, que haja salvação, que haja perdão, que haja restauração. Toda marra de Satanás, Pai, nós quebramos, cancelamos nessas vidas. Lave com teu sangue, lava com teu sangue. Damos uma palavra de ordem, em nome de Jesus. Todo espírito maligno sai dessas vidas, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, o teu fluir, o teu agir. Uma vez que eu Aleluia. Presta atenção, queridos. Queria só um momento. Queria que vocês orassem comigo. Vocês estão aqui na frente. Fala assim bem alto: Senhor Jesus,
nesta noite, eu abro meu coração ao jardineiro de Nazaré. Espírito Santo, entre na minha vida, faça morada, me ajuda a cuidar do meu jardim, que eu possa ser o bom perfume de Cristo, ter o teu caráter, Senhor. Mude a minha vida, mude os meus princípios, mude os meus valores. Eu te peço perdão por todos os meus erros, pelos pecados. Me lave com o teu sangue. Eu creio que o Senhor veio em carne, que o Senhor morreu, mas que o Senhor ressuscitou, e que o Senhor está vivo, e que o Senhor me chama pelo meu nome, porque eu sou amado, porque eu sou amado do Senhor, porque eu sou amado do Senhor, porque eu sou aceito pelo Senhor, e eu vou viver uma nova história, uma linda história, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Abraça essas pessoas aí, querido. Nada mais. Aleluia. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Queridos, eu não sei se eu vou conseguir pegar o nome de todo mundo, mas se vocês me ajudarem depois, eu queria muito mandar uma mensagem para vocês, todo mundo que veio aqui na frente, ok? Ou eu, algum pastor nosso, mas queria muito, se for possível, pegar na secretaria, né? Difícil, mas enfim, se você puder, querido, queria muito ter o contato. Senta um pouquinho, já estou finalizando. Eu só queria dar alguns recados importantes, mas queria muito que você guardasse essa palavra no seu coração. Saiba que tem um Jesus lindo que te ama e que te ama pelo nome. Amém? Cuida do seu jardim, zele por aquilo que Deus te deu. Amém? Amém. Tem nosso GPS aí? Queridos, olha, essa mídia não é fraca não, queridos, olha que benção. Depois você vai olhar, o meu QR Code não deu certo não, pode ser eu que sou meio ignorante, né? Mas depois vocês fazem um teste aí e tenta. Mas é para sair todos os endereços de todo mundo, de todos os GPS que nós temos, ok? Isso sempre vai estar aqui, mas passa o próximo, por favor, depois eles voltam aí. Queridos, esse é o mapa da nossa cidade. Nós temos alguns GPS ainda a começar, ok? Que nós estamos ainda organizando, mas todos esses já estão em atividade. Se você está por bairros, depois nós vamos tentar colocar o nome dos bairros ali pequenininho, para você tentar identificar melhor. Mas são casas, são pessoas que estão liderando, que já têm os GPS. GPS são grupos pequenos semanais, reuniões que nós fazemos nas casas, ok? Durante a semana, e você está convidado a participar de qualquer um deles. Vê o que está mais perto da sua casa, ou a pessoa que você conhece. Vai ser um prazer você estar junto. Isso gera comunhão, isso gera laço, isso gera intimidade, isso traz alegria, traz ensinamento. Às vezes em muitas pessoas a gente tem dúvida, a gente não consegue tirar, mas num grupo de 5, 10 pessoas ali, a gente tira as dúvidas, a gente conversa, é incrível. Então eu queria muito te convidar para você participar, ok? Quinta-feira nós temos o culto. Esse é um culto poderoso, em nome de Jesus. Quinta é o pastor Lucas que ministra. Ô bonitão, fica de pé. Pastor Ricardo, pastor amigo, está aqui conosco. Homem de Deus, glória a Deus, seja bem-vindo nessa casa, essa casa é tua. Se eu soubesse antes, eu já podia ter falado de Israel, né, irmão? Você conhece tudo lá do jardim. Ô glória, que bom que você está aqui, querido. Onde eu estava? Quinta-feira no culto. Sábado nós temos culto dos jovens. Queridos, tem sido bênção. A gente acredita nessa juventude, naquilo que Deus tem. Você jovem, participe, vem. O Ativo tem sido bênção. Cadê o Ativo, gente? Ah lá, agora
eles colocaram, olha que bênção. Domingo de manhã, EBD. Querido, EBD, você entra com o cabelo arrepiado e sai choque 220. Entendeu? Sai assim, ó. E se tiver alguma dúvida, querido, você pergunta tudo para o pastor Lucas. Entendeu? Você traz e pergunta para o pastor Lucas. E tá tudo certo, entendeu? Domingo à noite, um culto especial. Quero muito que você venha. Mas eu queria um encontro. Tem a do encontro? Queridos, nós temos muitas pessoas já que deram nome. Mas, mesmo você que deu nome, você precisa acessar o QR Code e fazer a sua inscrição. Então, eu queria muito que você que não fez o encontro, vai ser ali, ó, 25, 26 e 27 de abril. Ok? Tem todas as informações ali, tem o nosso contato. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato. Mas queria muito que você fizesse a sua inscrição. Mesmo você que deu o nome, é importante você saber, porque nós precisamos nos organizar. O encontro tem, assim, querido, mudado muitas vidas já há muitos anos. E é algo incrível. Eu queria muito te motivar a fazer. Começa sexta-feira à noite. Ok? Sábado o dia inteiro, domingo de manhã. Então, você tem que se organizar. Se você trabalha sábado, cuidar, pedir folga, colocar um substituto. E querido, se você quiser, você consegue. É importante você investir na sua vida. É importante você investir na sua vida. Isso é para o teu bem. Eu já falei várias vezes isso. Se você não gostar, se fala, pastor, para mim não serviu para nada, não gostei, eu devolvo teu dinheiro, querido, não tem problema nenhum, entendeu? Tem um custo, nem sei, 120? Ali está 160, ô glória. Não, é 120, tá, querido? É 120, e vou te falar, querido, tem lanche sexta, tem café da manhã, sábado de manhã, tem almoço sábado, café da tarde, janta no sábado, café da manhã no domingo e almoço no domingo, ok? Não paga nem a comida, não paga os custos. Nós temos pastores que estão vindo, e não é para pagar mesmo, queridos, não é isso, mas é para você valorizar, para você entender a importância. Eu queria muito que você investisse em você. E também temos o batismo. Você que tem dúvida, você que quer tirar alguma dúvida, tem aí, não tem o QR Code do batismo não, né? Nós vamos fazer também para você entrar no grupo. Por quê? Porque vai ser depois do encontro, ok? Pessoal que já está no nosso grupo do batismo, provavelmente vai ser depois do encontro. Vou falar a data certinho, mas vai ser sobrenatural em nome de Jesus. Mais algum recado? Recados? Oração. Eu já achei. Tem mais um recado, gente. Então coloca o recado, por favor. Que recado? Nossa. Para a pastora Cris, vocês fazem correndo, né? Queridos, isso aqui vai ser sobrenatural. Vai ser um dia que nós vamos fazer um dia de jejum, oração e adoração. Vai ser no meio do mato. Verdade. Nós vamos para o meio do mato. Não vamos começar 9 horas da manhã. Vamos acabar só de noite. Com comida, só oração e adoração. Já estou te falando que é só psifominha mesmo. Mas você está convidado. Você que quer participar. No finalzinho, não ia falar essa parte. Entendeu? No finalzinho, para entregar o jejum do dia. Aí nós vamos ter uma comidinha, que vai ser algo simples, não sei o que vai ser. E aí é por isso que está ali o link da inscrição. Também precisamos saber da inscrição, ok? Tem o dia já? 3 de maio, tá? Vai ser num sábado, 3 de maio. Estou convidando você a participar. Fique de pé, por favor. Querido, você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração. Deus abençoe muito sua vida, sua casa, sua família. Que você possa sair daqui com o coração cheio de esperança, de amor. Que você possa ter uma semana maravilhosa. Pastor Ricardo, Deus abençoe muito, querido. Prazer sempre tê-lo aqui, viu? Deus te abençoe muito. Levanta sua mão bem alto. Fala, Senhor Jesus, muito obrigado
pelo culto, pelas nossas vidas, pelo nosso coração, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Abençoe nossa semana, nos dê uma semana cheia de alegria, cheia de paz, cheia de proteção, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor Deus e a unção de Deus Espírito Santo seja com você, hoje e por todo sempre, amém. Deus te abençoe, vai em paz em nome de Jesus. Você que deseja uma oração, pode vir aqui na frente que esse pessoal está disponível para você. Fere meu coração, uma ferida de